Isso. Para sempre seja louvado. Sejamos todos bem-vindos para esse entardecer com Maria, nessa quarta-feira. Vamos rezar para iniciarmos com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite, Zé Carlos, seja bem-vindo. Boa noite, Vera. Boa noite a você que reza conosco mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Rose. Boa noite, Vera. Boa noite você que acompanha conosco este momento. Rezemos então o Regina Celli. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai de alegria, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Vamos nesse momento colocar aos pés do altar, aos pés de Nossa Senhora, todos os pedidos e agradecimentos que nós temos para fazer. Cada um sabe aquilo que precisa pedir e que precisa agradecer. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E nesta quarta-feira, temos também o Evangelho do dia. O Zé Carlos vai proclamar para nós e vai dar uma palhinha desse Evangelho. E o Evangelho é de João 3, 16, 21. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesse evangelho eu fico sempre admirado, me chama muita atenção esse amor profundo que o Pai tem com a criatura humana. A criatura humana desobediente, já desde os nossos primeiros pais, desobedeceram a Deus, pecaram, não seguiram seus ensinamentos, quebraram a harmonia com Deus e queriam ser Deus de si mesmo. E Jesus vem ao mundo enviado por Deus para assumir toda essa desobediência, todo esse pecado na sua própria carne e nos deixar livre, nos salvar, nos livrar das consequências da desobediência, que é o pecado. E ele é a luz do mundo. É interessante que aqui diz que a humanidade preferiu as trevas, a escuridão, o erro, a mentira, o ódio, a inveja, o orgulho, a falta de misericórdia. E Jesus aqui fala uma coisa que eu achei muito interessante, que é aquele que vive nas trevas, que pratica as coisas das trevas, ele se esconde da luz. E é verdade. Por exemplo, o ladrão, ele rouba às escondidas, porque ninguém pode ver, porque denuncia o seu caráter de ladrão. Ah, aquele cara é um ladrão. E ele quer esconder esse lado mal. Então age às escondidas, às escuras, na ameaça.
Então, quem é do mal, quem pratica o mal, quem vive nas trevas, não se aproxima da luz, porque a luz revela toda a maldade. Por exemplo, uma casa que fica fechada por muitos e muitos anos, e se a gente entrar numa casa bem à noite, por exemplo, em total escuridão, digamos que seja bem nublado, não tenha luz, não tem nada, a gente entra numa casa assim, só vê escuridão, não vê nada. Teia de aranha, assim, que você vai se envolvendo, né? Mas se acender uma luz, a gente começa a ver as teias de aranha que a Rose falou, vê aranha, vê morcego, vê rato, tudo quanto é imundície. Por que que vê isso? Porque a luz iluminou. Então, quando a luz ilumina o nosso coração, quando a gente segue Jesus Cristo, nós começamos a ver quais são as teias de aranhas, as baratas e tudo mais que aparece na nossa vida. E que nós precisamos corrigir, nós precisamos acabar com isso. Então, somente por meio da luz é que é possível a gente pedir perdão ao Senhor e vendo os nossos pecados. Porque aquele que vive no pecado continuamente é cego. Ele não vê o próprio pecado. Mas aquele que procura viver na luz, quanto mais se aproxima de Jesus, mais parece que a gente está piorando. Por quê? Porque mais a gente vê que está distante de fazer aquilo que ele pede por meio dos seus ensinamentos. Aí o pecado aparece mais fortemente. Aí, quanto mais aparece, mais nós precisamos da graça dele, para ir se aproximando cada vez mais dele, e um dia a gente chegar na plenitude, ser um cidadão completo. Existe um teólogo da igreja que diz que a gente só vai ganhar a verdadeira cidadania como ser humano, seja homem, seja mulher, somente na eternidade. Que até chegar lá, a gente não é completamente, plenamente cidadão ou cidadã. Então eu acho muito bonita essa observação que ele fala, que ele faz, né, a respeito de ser um cidadão do céu. Ele fala, o livro dele parece que é Cidadão do Céu, uma coisa assim. E é muito bonito. Então, quanto mais a luz se aproxima, mais a gente vai se purificando e vai vendo que está distante de Deus ainda, né? Que mais vai ser denunciado o nosso pecado, né? A gente vai vendo quanto que a gente pecou, quanto peca. E aos pouquinhos e com a graça dele, a gente vai, né, melhorando como filho, como filha de Deus e procurando ajudar na construção do reino de Deus, que é maravilhoso, vai se né? moldando. Então vamos nos consagrar a Maria, nossa mãe, advogada nossa, aquela que intercede por nós sempre junto ao Pai. Ó minha Senhora, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como bem de propriedade vossa. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Vicente Pallotti, rogai por nós. Então, meus irmãos, hoje, quarta-feira, daqui a pouquinho, temos a missa para os falecidos e estamos todos convidados a vir a esta Eucaristia para rezar pelos nossos fiéis defuntos. Amanhã, quinta-feira, feriado, dia do trabalho e também de São José Operário. Não nos esqueçamos disso. Teremos missa às 8h30 da manhã, aniversário da nossa paróquia. Ela faz amanhã, é uma balzaquiana, né? 64 anos de existência. Todos estão convidados a vir a esta Eucaristia, para agradecer a Deus pela cidade, porque a cidade foi formada em volta da nossa paróquia. Primeiro foi a paróquia, depois a cidade. Tanto é que a paróquia é mais velha do que a nossa cidade. Então, não nos esqueçamos, quinta-feira, dia 1º, dia do aniversário da nossa paróquia, vamos estar aqui de manhã para rezar por ela.
À noite, às 20 horas, o segundo dia das catequeses do caminho neocatecumenal, não importa que é feriado, para Deus não tem feriado. Então, uma equipe aqui na paróquia e uma equipe em São José. Sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, a missa do apostolado da oração. Sábado de manhã, as mãezinhas que oram pelos filhos. À tarde, o terço dos homens. À noite, a missa normal. Domingo tem mais um detalhe. Domingo, 8h30, a missa. E à tarde, a missa é às 17h30. Talvez no coreto ali da praça ou aqui no pátio da igreja, que é a finalização do acampamento FAC, que começa amanhã de manhã, na quinta-feira, dia 1º, certo? Então, terminamos essa hora de oração que nós tivemos aqui com Maria, nossa mãe, traçando sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, Zé Carlos. Boa noite, Vera. Boa noite a você que rezou conosco. Nossa Senhora continue te cobrindo com teu manto sagrado. Jesus nos ensine o caminho para não nos perdermos. E Deus continue nos levando aos céus, porque é lá o nosso lugar. Boa noite. Boa noite, Rose. Boa noite, Vera. E boa noite a você. Bom descanso e Deus abençoe toda a sua família. Amém.